Boa tarde a todos. Mais uma vez estamos aqui no grupo Irmãos de Célia Lúcius da Escola Jesus Cristo para refletir sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. E a mensagem que iremos refletir hoje é de Emmanuel, intitulada Doação e Nós, que está no livro Ceifa de Luz, psicografada a mensagem por Francisco Cândido Xavier. Emmanuel escolhe a passagem do Evangelho de Lucas para fazer a sua reflexão. Ele escolhe o versículo 38 do capítulo 6 do Evangelho de Lucas. Dai e dar-se-vos-á, Jesus. E aí ele nos traz a seguinte mensagem: Deus te deu a ciência a fim de que a estendas em benefício de nossos irmãos, com tal devotamento que a ignorância jamais consiga entebrecer os caminhos da humanidade. Deus te deu discernimento para que o teu concurso verbal ajude a compreensão dos que te ouvem, de tal modo que a tua presença, seja onde for, venha a se constituir em luz, que dissipe a sombra do desequilíbrio e o nevoeiro da discórdia. Deus te deu autoridade, a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Deus te deu a fortuna, para que o teu dinheiro se faça coluna de trabalho e da beneficência, com tal abnegação que a penúria jamais aniquile os nossos companheiros ainda menos felizes, nas trilhas da provação e do desespero. Deus constantemente algo te dá, entretanto, só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos em razão das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais, no fundo, pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Dar e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer: Deus te dá para que te des. Vamos fazer uma oração para a gente iniciar nosso estudo, nossa reflexão. Amado Mestre Jesus, Deus nosso Pai, estamos mais uma vez reunidos para refletir com os esclarecimentos da doutrina espírita sobre o Evangelho de Jesus Cristo, que é o nosso exemplo de aplicação da lei do bem. Pedimos que nos auxilie neste momento e que nossas consciências sejam iluminadas para receber positivamente o que hoje iremos refletir. Agradecemos desde já a oportunidade de mais uma vez estarmos aprendendo com o Mestre Jesus. Que assim seja. Então, deixa eu ver aqui. A mensagem de Emmanuel é bem atual, como sempre, e bem direta. Ele faz sua reflexão sobre algumas dádivas que Deus nos concede e como devemos proceder com cada uma delas. Então ele cita 4 dádivas e dessas 4 dádivas, como nós devemos nos portar para utilizá-las em benefício do próximo. A primeira delas foi a dádiva da ciência, que devemos utilizar em benefício de nossos irmãos sem que os vícios materiais atrapalhem o caminho da humanidade. Falando em ciência, vejamos o que os Espíritos respondem a Kardec na pergunta 19 do Livro dos Espíritos. A pergunta é: não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? A ciência
ela está constantemente em desenvolvimento, em constante evolução. Tanto que hoje nós temos benefícios dessa evolução e desse desenvolvimento que há 30 anos ou 40 anos nós não tínhamos e nem imaginávamos que teríamos. Imagine as pessoas que já passaram por essa experiência de 30 anos, eu acredito que não imaginariam que hoje, em 2020, a gente estaria levando o Evangelho de Jesus através de redes de computadores, através da internet. Eu acredito que muitas pessoas não imaginavam que isso pudesse ser realidade. E hoje, através dos desenvolvimentos da ciência, graças a isso, nós temos aí redes de computadores, aí, a internet, de alta velocidade, levando a palavra de Jesus a todos os cantos. E graças a isso nós estamos passando de uma forma diferenciada essa pandemia. Diferente do que aconteceu lá em 1918, na época da gripe espanhola, onde não se tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje. Então hoje a gente pode dizer assim, privilegiado por ter esse tipo de benefício. Então os espíritos respondem a essa pergunta, né, que as investigações científicas podem penetrar alguns segredos da natureza. Aí os espíritos respondem: a ciência lhe foi dada para o seu adiantamento em todas as coisas. Ele, porém, não pode ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Então, o homem ele não vai, em hipótese alguma, ultrapassar os limites que Deus estabeleceu. Tudo que temos é dádiva de Deus. E aí tem o comentário de Kardec, que é interessante a gente analisar. Quanto mais consegue o homem penetrar nesse mistério, ou seja, fazer novos desenvolvimentos, desenvolver tecnologias, tanto maior admiração lhe deve causar o poder e a sabedoria do Criador. Pelo menos é isso que a gente deveria esperar, né? Se surpreender com a divina providência, o poder de Deus, as coisas que Deus pode conceder a nós. Entretanto, seja por orgulho, seja por fraqueza, sua própria inteligência o faz joguete de ilusão. Ele amontoa sistemas sobre sistemas e a cada dia que passa lhe mostra quantos erros tomou por verdades e quantas verdades rejeitou como erros. São outras tantas decepções para o seu orgulho. Então essa foi a resposta que os espíritos deram a Kardec. Ele fez esse comentário. Deixa eu voltar aqui. Então o orgulho e a fraqueza são verdadeiros venenos que prejudicam o discernimento do homem, que prejudicam a sua capacidade de duvidar daquilo que nos é passado como verdadeiro. A gente a gente deveria ter a capacidade de sempre questionar aquelas verdades que chegam até nós. Tudo o que é divulgado, tudo o que é falado, a gente tem que ter uma certa dúvida se aquilo realmente é verdadeiro ou não. E devemos buscar fundamentos na ciência para verificar ou validar a verdade daqueles fatos que nos são trazidos. Acreditamos no errado por achar que é o certo, pois somos convencidos disso devido às nossas fraquezas. E mais tarde, com as novas descobertas, percebemos o erro cometido. O erro em confiar em fontes não fundamentadas nos procedimentos do método científico. Um exemplo bem próximo de nós é o que muito se discute, o que muito se fala, a vacina para o vírus do coronavírus, o vírus que está causando essa pandemia que a gente está vivendo atualmente. Então, muito se fala sobre essa vacina, ou um tratamento eficaz que a pessoa consiga se restabelecer quando ela for acometida por esse vírus. Mas o método científico, os protocolos a serem seguidos para a confiabilidade de uma vacina ou a eficácia de um tratamento são sistemáticos.
Eles não são desenvolvidos do dia para a noite. É necessário que a ciência desvende os mecanismos de ação do vírus, como que ele atua no organismo. Tudo isso é necessário para que se desenvolva estratégias de combate dentro do organismo, para que haja, para que o organismo possa criar anticorpos para combater esse vírus e também para o desenvolvimento de uma vacina. Então, é necessário muita pesquisa e atender a muitos protocolos para que a eficácia seja garantida à população, para que a ciência dê o retorno a nós sobre esse problema que a gente está enfrentando. Mas os falsos profetas estão aí e eles vendem essa verdade de que a solução está muito próxima. Só que, para que essa vacina seja desenvolvida, para que esse tratamento seja desenvolvido, porque a gente já tem lido que cada paciente reage de uma forma aos tratamentos que são oferecidos aí, o que serve para um não serve para o outro e vice-versa. Então, existe muita dúvida ainda em relação a essa situação que a gente está passando, tá? E essas dúvidas, esses procedimentos que a gente tem que desenvolver para chegar a uma determinada finalidade na ciência, tudo isso, todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje, levou-se anos para chegar ao que a gente tem hoje. Não foi do dia para a noite. E, infelizmente, com a vacina e com o tratamento da Covid não seria diferente. Mesmo com todo esse desenvolvimento tecnológico que a gente tem um parâmetro limitador, que é o tempo. A gente precisa de tempo para desenvolver vacina, imunizar a população inteira. A gente precisa de tempo para entender os mecanismos de atuação desse vírus e poder combater ele no organismo. Então, a medicina, a pesquisa está correndo contra o tempo. E isso é em todas as áreas da ciência, não é particularidade do vírus. O orgulho e a fraqueza são venenos que prejudicam o discernimento do homem. Peraí, eu estou voltando, desculpa. Tá aqui. Estaríamos usando a ciência em benefício do próximo? Ou estaríamos utilizando ela para alimentar o orgulho, egoísmo, vaidade e desejo de possessão de bens materiais? Qual a finalidade que a gente estaria tendo da ciência? A evolução da humanidade vai seguir seu curso, sem que os vícios materiais a impeçam, porque é da vontade de Deus que a evolução da Terra aconteça. Nossos irmãos que estão visando alimentar as chagas do egoísmo às custas da ciência dada à humanidade por Deus, nosso Pai, estão contraindo débitos que serão cobrados. Todos nós sabemos disso. Eu falo isso porque estamos vivendo um período de pandemia em que a ciência é aclamada a dar uma solução para os problemas que enfrentamos. Uma vacina e um tratamento eficiente para os acometidos do vírus. Isso não está sendo uma tarefa fácil porque demanda tempo, como eu já comentei, para que haja o desenvolvimento desses métodos aí de tratamento e de uma vacina eficaz. É muito doloroso ver que hoje temos este cenário, mesmo com o desenvolvimento tecnológico disponível. Pesquisadores do mundo inteiro correndo contra o tempo para buscar uma solução para este problema que a sociedade está enfrentando. E Deus, nosso Pai, quer nos mostrar alguma coisa com essa situação que estamos passando. Devemos ter atenção para compreender os seus desígnios. Orai e vigiai. E em nossa vigília, devemos ficar alertas e nos perguntar no íntimo o que Deus quer nos mostrar, ou melhor, me mostrar com este momento. O que Deus quer? O que eu tenho que aprender com essa situação que vivemos? É isso que a gente deve pensar e refletir neste momento. Mas a ciência, com as limitações que ainda tem, porque é da vontade de Deus que isso aconteça,
nos traz soluções boas para este período de distanciamento social, que são os meios de comunicação. É o que a gente está usando hoje para aproximar, não fisicamente, mas virtualmente, uns dos outros, tá? E os meios de comunicação também nos permitiram conhecer de maneira rápida as formas de evitar o contágio do vírus, e hoje todos somos convidados a usar máscaras, porque a ciência nos orienta a ser esta a maneira mais eficiente de evitar contrair e disseminar o vírus. Emmanuel comenta que a ignorância não irá obscurecer os caminhos da humanidade. A humanidade irá evoluir sem que o homem possa impedir, porque é a vontade de Deus. Quando os apóstolos solicitaram a Jesus que os ensinassem a orar, ele ensinou e nós até hoje usamos essa oração e nela pedimos para que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Então, nós solicitamos que a vontade de Deus seja feita, assim na terra como no céu. Nós pedimos isso nas nossas orações quando rezamos a oração que Jesus nos ensinou. Emmanuel talvez nos alerte para nossa ingenuidade diante das chagas que temos que lutar todos os dias para combater, que são o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a ganância pelos bens materiais, essa necessidade. Muitas vezes essas chagas que nos corroem nos levam à ignorância e nos desviam da lei do bem, da lei de Deus. E vemos muitos irmãos caírem em sua conduta moral porque preferem acumular bens e comprar prazeres materiais em lugar de empregar suas credenciais do mundo material em benefício do próximo. Devemos orar por esses irmãos, me refiro em particular a alguns de nossos irmãos da classe política, em queda moral tão triste que deixa muitos irmãos sofrendo por caírem e se deixarem alimentar suas vaidades, orgulho e aquisição de prazeres materiais em lugar de auxiliar o próximo, de se colocar em benefício do próximo. Mas, independentemente disso, Deus dá ao homem a ciência para que a humanidade possa evoluir moralmente com os benefícios do desenvolvimento tecnológico e viver em algum momento de sua caminhada, em algum momento da nossa caminhada, nós vamos viver sobre a lei do bem. Todos nós temos esta oportunidade. Ele fala da segunda dádiva, que é o discernimento, que Deus deu a todos nós o discernimento, para lutar contra os nossos vícios materiais. Emmanuel nos alerta que Deus nos deu o discernimento. E o que estamos fazendo com esse discernimento? Vemos muitos irmãos contrariando orientações dos órgãos de saúde. O discernimento que muitos de nós temos é de não manter o isolamento e o distanciamento social, abrir mão de regras de higiene e do adequado uso da máscara de proteção. E o nosso discernimento, ele é, às vezes, empregado de forma adequada em diversas outras searas da nossa vida. Isso é fruto do orgulho, que nos leva a acreditar em falsas verdades, verdades não fundamentadas em métodos científicos da ciência que Deus nos concedeu. Muitos dos nossos irmãos que usam máscara no queixo, no braço, simplesmente não usam, ficam conversando próximo um dos outros, colocando a si e aos outros em risco, porque existem muitas pessoas aí que são assintomáticas aos efeitos desse vírus, mas podem contrair o vírus. Então, não usam o único equipamento de proteção que a ciência mostrou ser eficiente para impedir a disseminação do vírus e contrair esse vírus. Não acreditemos em verdades irrefutáveis. Não acreditemos em verdades refutáveis, aquelas que podem ser derrubadas através dos métodos científicos, através de uma análise minuciosa dos seus fatos.
Então, irmãos, tenhamos bom uso de nosso discernimento para que sejamos luz onde estivermos. Emmanuel fala do concurso verbal, mas não nos esqueçamos de que, assim como o verbo, o nosso comportamento pode apagar a luz que dissipa a sombra do desequilíbrio e do nevoeiro da discórdia. A terceira dádiva que ele fala é a da autoridade. Deus te deu a autoridade a fim de que exerças a justiça com misericórdia, de tal maneira que a compaixão não desapareça do mundo sob as rajadas da violência. Ele fala como que devemos atuar em função da autoridade que Deus nos concede. Vivemos em uma estrutura hierárquica que serve como escola para que possamos aprender a evoluir. Imaginemos se não houvéssemos as regras sociais, as regras, a lei civil, todos esses regimentos que nós temos aí na nossa vida em sociedade. A gente retrocederia lá ao período paleolítico, a Idade da Pedra, lascada, onde as comunidades maiores já começavam a brigar, a disputar espaço utilizando as armas que tinham. Se a gente tivesse esse comportamento hoje, considerando o mundo que nós vivemos hoje, a situação seria bem pior. Então, as regras de convivência, as regras de sociedade que nós temos que agradecer a Deus por termos ela nos dias de hoje e, de alguma forma, elas servem para nos ensinar a melhorarmos moralmente, tá? Emmanuel nos alerta para a forma como essa autoridade deve ser utilizada. Exercer justiça com misericórdia para que a compaixão não desapareça do mundo em função da violência. Não vivemos em uma era mosaica em que aplicamos o versículo 24 do capítulo 6 do livro de Êxodo. Olho por olho, dente por dente. Jesus já corrigiu isso. Em Mateus 5, versículo 39. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Jesus nos ensina a oferecer a outra face porque esta é a aplicação da lei do amor que ele nos ensinou. Vamos um dia compreender que quem nos fere sofre muito mais do que quem foi ferido, pois ainda não tem nem condições de compreender o mal que pratica. A autoridade ela é necessária para a nossa sociedade. Deus a concede a espíritos que ele confia, mas todos nós, irmãos em Deus, somos passíveis de quedas. Lembremos que aqueles que hoje exercem cargos de autoridade são nossos irmãos em Deus. E eles também, assim como nós, eles também têm várias oportunidades que eles são testados e eles caem, assim como nós. As provações para esses irmãos que são detentores de autoridade, elas são muito grandes, porque eles têm mais oportunidade de cair e falhar em suas provas. Não tomemos ódio nem rancor desses nossos irmãos que abusam de sua autoridade, porque eles estão contraindo grandes débitos. Muitos deles não souberam aproveitar a dádiva dada por Deus para auxiliar os seus semelhantes com misericórdia e acabam deixando prevalecer o homem velho que ainda mora dentro de todos nós e é quem a gente deve combater constantemente, todos os dias, para que ele seja abatido. Mas existem muitos irmãos que, quando ocupam cargos de autoridade, exercem com misericórdia essa autoridade. Nós não sabemos quem são porque o bem não vende notícia. O bem não se autopromove. O bem não faz barulho para que as pessoas o percebam. O bem atua silenciosamente. O contrário do mal, que está aí a todo instante nas redes sociais, nas mensagens, nas reportagens, isso está aí a todo instante. O bem pouco vemos, mas ele está aí presente em muitas circunstâncias. Vejamos o que diz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 9. A autoridade, tanto quanto a riqueza,
é uma delegação de que terá de prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem conforme o supõe a maioria dos patenteados, detentor do poder e riqueza da terra, como um direito para a propriedade. Deus, aliás, lhe prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que delas a retira quando lhe apraz. Deus confere autoridade a título de missão ou prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Então, a autoridade é dada como missão. E se ela for mal exercida, o mal executor irá contrair débitos pela falha na missão e também os débitos daqueles que foram subordinados ao desmando do mal executor. As pessoas com cargo de autoridade têm muita responsabilidade, pois podem contrair grandes débitos e gastar várias encarnações para pagar a dívida contraída. Por isso, devemos expressar compaixão para esses irmãos que vemos em queda moral e não fazem bom uso da dádiva da autoridade concedida por Deus. A quarta dádiva que Emmanuel cita é a da fortuna. Todos nós, independente de nossa posição social, autoridade, subordinado, rico ou pobre materialmente, estamos aqui para cumprir nossas provas, pagar débitos pretéritos, ajustar nossas falhas com nossos adversários, e desta forma todos estamos em tarefa de melhoramento e não somos superiores e inferiores em função de nossa posição social perante Deus. Todos somos iguais. E todas as nossas provas são importantes para a nossa evolução moral, independente da posição social. Então, não pensemos que o dinheiro seja prêmio dado aos mais ricos, assim como a dádiva da autoridade. A responsabilidade daqueles que detêm maior posse, detêm autoridade, é muito grande, pois o mau uso desta concessão dada por Deus lhe trará grandes prejuízos no seu adiantamento moral. A questão 816 do Livro dos Espíritos é perguntado, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? Mas é justamente o que nem sempre faz. Ele tem as oportunidades e nem sempre usa essas oportunidades para a prática do bem. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável, sempre quer mais. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir o bastante para si unicamente. Não pensemos que a riqueza seja prêmio. Se temos posição social melhor, devemos empregá-la em benefício daqueles irmãos que estão em condição social inferior. Se empregarmos mal, iremos ajustar as contas com Deus mais tarde. Lembremos da parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, de 13 a 30. A riqueza e a autoridade são talentos dados a nós por Deus. Temos que prestar contas dos talentos concedidos por Deus a nós. Seremos os que multiplicaremos os talentos, colocando eles em benefício do próximo, ou aquele que nada faz? A parábola nos diz o destino de quem multiplicou os talentos e daquele que não multiplicou os talentos. Qual queremos para nós? E Emmanuel prossegue na mensagem: Deus constantemente algo te dá, entretanto só conservarás e multiplicarás os talentos recebidos através das doações que fizeres. Todos somos tão somente usufrutuários dos bens da vida, os quais no fundo pertencem unicamente ao Senhor do Universo, que nos conserva nas mãos segundo o proveito e o rendimento que lhes venhamos a imprimir. Ele concede as dádivas a nós
em função daquilo que nós utilizamos dessas dádivas. Então, irmãos, nada temos, tudo nos foi concedido, nos foi dado por Deus, para que possamos nos melhorar moralmente, ajudando o próximo sem esperar nada em troca. A roupa, o carro, a casa, o emprego, a autoridade, tudo é dádiva de Deus. E da mesma forma que Ele dá, o mau uso, se de sua vontade for, Ele irá tirar. Ele conclui a sua mensagem dizendo: dai e dar-se-vos-á, afirmou Jesus. Isso, na essência, quer dizer, Deus te dá para que dês. Deus nos concede as facilidades do mundo material para que possamos usá-las para auxiliar o próximo que sofre. Devemos nos esforçar para vivermos sobre a lei do bem, que é a lei do amor ao próximo, como Jesus nos orientou. Amar o próximo como Ele nos amou. Colocando em benefício do próximo os nossos recursos, na medida que nos é permitido. Quando eu digo recurso, não me refiro apenas ao financeiro, mas sim a todos os campos de nossa vida, intelectual, laborativo, financeiro, afetivo e muitos outros. Eu não falo só de recurso financeiro. Aí, esse dar e dar-se-vos-á, a gente pode lembrar também do que Paulo diz no versículo 6 do capítulo 9 da segunda carta aos Coríntios. Aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. Aquele que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Então as dádivas perfazem um benefício mútuo. Se Deus nos dá a ciência, a autoridade, a riqueza, o discernimento e muitas outras dádivas, iremos colher o fruto dessas dádivas conforme a utilizemos. Se nos esforçarmos para utilizá-las em benefício do próximo, então nossa colheita será farta. O contrário, passaremos necessidade. Então, irmãos, que possamos refletir em nosso íntimo sobre os talentos as dádivas que Deus, nosso Pai, nos concedeu para nosso melhoramento moral e ajuste de débitos passados. Pois, se hoje temos condições de auxiliar, amanhã poderemos estar em condições de ser auxiliado e seremos auxiliados na medida que auxiliarmos. Agradecemos, irmãos, a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos virtualmente para refletir sobre os ensinamentos de Jesus e a doutrina espírita. Obrigado a todos, tenhamos uma boa tarde.